Vamos falar sobre mediunidade, primeiramente. Vamos falar também sobre parasitose espiritual, ou seja, sobre obsessão, como muitos falam, o encosto. Vamos falar desse tipo de obsessão primeiramente, que existe outro tipo, que é a obsessão kármica, mas vamos falar do tipo da obsessão de parasitose. E vamos falar também sobre doenças adquiridas, não de vidas passadas, mas que podemos adquirir hoje, infecções, vírus, desse tipo de coisa. Também vamos falar sobre autodefesa energética, sobre contaminação fluídica, esse tipo de coisa também. Então vamos começar. Primeiramente, com a mediunidade. Tudo que vai ser falado segue o mesmo princípio, basicamente. Então, vamos lá. Aqui é o vivo, o encarnado. E aqui é o morto, o desencarnado. Em volta de cada um, esse arco é o campo áurico de cada um. Esse campo, ele carrega dentro dele os pensamentos, as emoções e os sentimentos de cada um. Nesse campo está o famoso padrão vibratório, ou seja, esse campo ele é único, formando o padrão vibratório, que é diferente da frequência vibratória. Por que diferente? Porque a frequência vibratória ela oscila, A frequência vibratória ela faz isso, ela oscila. O padrão não, ele chega aqui. Então, a frequência vibratória do ser, ela é assim. Ela chega no padrão, desce, chega e desce. Essa é a nossa frequência vibratória de nós encarnados. Ela nunca vai passar do seu padrão vibratório. Não vou dizer nunca. Em alguns casos especiais pode passar. Como num êxtase mediúnico, em alguma coisa assim, pode até passar, mas ela não fica. Seu padrão é esse. Por que o seu padrão é esse? Porque o padrão depende das suas conquistas internas. Depende da sua modificação moral interna. Se você ama verdadeiramente, se você perdoa verdadeiramente, até qual nível você ama e você perdoa, então isso forma o seu padrão. Se você fica nervoso rapidamente, se você se controla, isso tudo vai formar o seu padrão. Então tá, esse campo ele é formado pelo nosso padrão, vibratório. Aqui está o desencarnado. No caso da mediunidade, o que acontece? Esse encarnado, ele é médium. Ou seja, o que faz com que ele seja médium? Quando nós falamos médium, queremos dizer o seguinte: todos somos médium, mas o médium que é capaz de recepcionar esse mais nitidamente se chama médium ostensivo, Por quê? Porque ele tem a famosa, vocês podem estudar e ver os vídeos do Dr. Sérgio Felipe, o encarnado ele tem a famosa glândula pineal. Quanto mais desenvolvida essa glândula, mais facilmente ele vai recepcionar tanto os seres desencarnados quanto as energias que circulam no mundo espiritual. Então tá, esse médium ostensivo vai incorporar ou psicografar ou escutar o desencarnado. Como isso ocorre? Ocorre o seguinte:
Como esse padrão vibratório aqui do desencarnado, ele forma um campo áurico. Esse campo ele pode aumentar ou diminuir. O seu também, a partir da oração, né, de meditações, o seu campo pode aumentar, entrando em contato os dois campos com o outro. Então, como entraram em contato aqui, a informação daqui para lá e de lá para cá. Assim acontece a mediunidade. Só que para que essa informação passe para outras pessoas, há necessidade da interpretação do médium. Então, não vou dizer nunca, mas é muito difícil que uma informação venha 100% de cá até cá. Ela sempre vai ser decifrada de acordo com o intelecto, com moral, com o que tiver dentro do médium, né? Então, basicamente é isso, a incorporação. Algumas outras filosofias acreditam também que aqui dentro, quando há essa comunicação, há uma interligação entre chakras, né? Entre... como é que se chama? Entre os chakras das pessoas. Ou seja, temos 7 chakras, né? Um aqui, um na testa, um na garganta, um no coração, um no estômago, um mais para perto do fígado e um nos órgãos genitais. Então esses chakras se ligam aos chakras do encarnado, dando ao encarnado uma postura, um mudar de voz, né? Esse tipo de coisa, como a gente vê muito na Umbanda, onde as pessoas tomam a postura do guia, mudam a voz e tal. Então é mais ou menos desse jeito, né? Onde a comunicação dos chakras é uma comunicação mais intensa, né, do que uma outra comunicação que é só a nível mental. Mas todas passam pelo intelecto e pelo crivo do médium. Então, sobre mediunidade, essa mediunidade de incorporação, basicamente é isso. Não só incorporação, né, como psicografia, audiometria, vários tipos de mediunidade são assim, né? Então, continuaremos agora falando sobre parasitose, né, que é a sua obsessão, que muitos chamam de encosto. Então, é o mesmo princípio, gente. Aqui é o encarnado e aqui é o morto. No caso, esse aqui negativamente, que não é um mentor nem nada. Então, o encarnado tem dentro do campo vibratório dele vários sentimentos, emoções, como eu disse, o padrão vibratório. Então vamos dizer que esse encarnado goste de bebida, de fumar, de orgias e tal, né? Então, quando ele frequenta um ambiente onde tem tudo isso, logicamente vai existir muitos desencarnados que também gostem disso. Por quê? Porque o cara era viciado quando vivo, desencarnou, mas do lado de lá ele não consegue absorver, vamos dizer, a química do cigarro, a química da bebida, não consegue ter esse contato, né? Mas ele precisa de um vivo. Para quê? Ele precisa de um vivo para absorver o cigarro? Não. Ele quer se sentir como vivo. Ele quer se sentir o prazer que o vivo tem quando fuma o cigarro, quando bebe a bebida. Então ele, como o nome diz, encosta perto do vivo. Como todos somos médios, né? Então o desencarnado começa a sugar o prazer que o vivo tem quando ele se abastece desses vícios e desse tipo de coisa. A mesma coisa se dá em um ambiente onde você desperte raiva,
Você foi no mercado e se irritou e discutiu com a pessoa. Então seu campo ele vibrou de uma forma que pode, não digo que todas as vezes acontece, mas pode ter entrado em contato com o campo de um desencarnado que já estava à espera disso. E aí esse desencarnado entra em contato contigo e fica, vamos dizer, grudado a você, podendo você levá-lo para dentro de casa ou para qualquer outro lugar, né? Então essa é a parasitose, né? Um ônibus, no mercado, na rua, em todos os lugares pode acontecer a parasitose. Para que possamos nos defender dessa parasitose, que não é só o fato da obsessão, a parasitose ela pode acontecer também contaminações fluídicas, ou seja, energias, aqui ó, vamos dizer que essas nuvens são energias que estão no ambiente, energias negativas. Então, quando o seu campo vibra de acordo com essa nuvem, ela entra em contato com você também. A depender da profundidade desse contato, ela pode danificar até os órgãos físicos, né? A depender da gravidade disso, da continuidade. Por quê? Porque primeiro danifica o campo espiritual, o corpo espiritual, o chamado perispírito. Depois vai descendo até caminhar para o físico. Entende? Então não é só o fato da obsessão, é o fato também de absorvermos energias negativas, né? Para o médium isso se torna ainda muito mais delicado, porque a pessoa aqui que não é médium, ela vai ser contaminada dessa forma. Mas o médium, mesmo que ele não beba, não fume, não goste de orgia, mas só o fato dele frequentar o mesmo ambiente, ele já começa a sentir